Bom, o que se sabe sobre essa fronteira, né? Ela está, teoricamente, fechada pelos ucranianos e ela só tem, teoricamente, algum movimento quando ucranianos tentam regressar à Ucrânia pela fronteira, porque, como ela está fechada pelos ucranianos e, teoricamente, não estaria pelo lado de Belarus, Belarus permite essa passagem e aí, nesse caso pontual, da volta de refugiados, a Ucrânia permite que esses refugiados regressem. Tá? Então, repito, os jornalistas ocidentais puderam ver uma bandeira ucraniana ao lado de uma bandeira vermelha e branca que é associada à oposição bielorrussa. Então, naturalmente, é uma forma de provocação. Né? Existe, por parte dos ucranianos, a alegação de que, já no início das hostilidades em 2022, plataformas de lançamento russa foram usadas na Belarus para os primeiros ataques contra a Ucrânia. Inclusive, seu espaço aéreo, lançamentos de mísseis terra-a-terra por forças russas, existem essas acusações, tá? Quero dizer também, gente, que o porta-voz do Comitê Estadual de Fronteiras de Belarus disse que a situação na fronteira é muito tensa e descreveu a ocorrência de inúmeras provocações armadas ucranianas, abre aspas, principalmente tentativas de reconhecer o território da Belarus com a ajuda de drones, disse ele da cidade fronteiriça de Divin. Registramos mais de 400 ocorrências dessas tentativas apenas no ano passado. As forças ucranianas enviam drones ao longo da fronteira, às vezes violando o espaço aéreo. Temos meios técnicos disponíveis para a defesa que nos permitem contrariar tais meios de reconhecimento, fazendo com que, frequentemente, esses drones sejam forçados a pousar em nosso território. Ele também disse que as unidades de guarda da fronteira de Belarus foram expandidas e o armamento e equipamento atualizados. De acordo com a inteligência de Belarus, no território das regiões fronteiriças ucranianas, existem cerca de 17 mil soldados ucranianos na região muito próxima ali à fronteira. No início desse mês, o Ministério da Defesa de Belarus anunciou o exercício conjunto da Força Aérea, que uniu aí a Força Aérea de Belarus da Rússia, se não me falha a memória, do dia 16 de janeiro a 1º de fevereiro. Houve também um anúncio na semana passada que haverá um aumento aí do agrupamento regional de forças e uma preparação para o Union Shield, que seria ou será realizado no próximo mês de setembro. Ou seja, muito lá na frente ainda, nós estamos em fevereiro, muita coisa vai acontecer. Gente, a Ucrânia diz o seguinte, que não descarta que essa guerra total prevista por alguns para a primavera, como eu disse, esse discurso está sendo atenuado, que alguns dos vetores, alguns dos pontos de partida desta nova incursão russa poderiam partir do território de Belarus, tá? Por outro lado, o que dizem os moradores de Belarus que estão nessa fronteira? Os moradores de Belarus que estão nessa fronteira dizem o seguinte, que temem que haja um ataque dos Estados Unidos, da OTAN, que haja um ataque eventualmente da própria Polônia, vocês sabem que há uma fronteira tensa entre esses dois países, a Polônia é membro da OTAN, e moradores, agricultores, aldeões, pessoas simples ali na região, que foram ouvidas aí por esses jornalistas ocidentais, que foram levadas nessa comitiva pelo governo de Belarus, eles chegaram às seguintes declarações. Disseram que temem que os Estados Unidos ataquem Belarus, utilizando a Polônia ou a Ucrânia, e um deles chegou a dizer, extremamente interessante esse ponto aí, um deles chegou a dizer que teme a utilização dos HIMARS, né? Então, nos aldeões da fronteira de Belarus, já chegou a possibilidade, a notícia de que se usem os sistemas HIMARS contra o território de Belarus. É uma fronteira extremamente tensa, militarizada, fortificada. Os ucranianos fizeram ali uma série de explosões controladas em pontes, em rodovias, para não permitir eventuais acessos ali importantes por parte das tropas russas, eventualmente estacionadas em Belarus, no caso de uma nova ofensiva, mas o risco é evidente. A declaração dos oficiais de segurança de Belarus, Francisco Reda, boa noite, né? False flag é o que mais tem, né, nessa coisa da análise geopolítica. É difícil até a gente, muitas vezes, mensurar o que é o que não é. Mas o povo, os militares de Belarus, estão dizendo o seguinte, que 400 drones foram alçados ao ar por parte dos ucranianos no ano passado, para vigiar aí as tropas russas de Belarus que estão nessa fronteira. Tá? Não é pouco.
E mesmo os ucranianos tendo promovido, lá tem fortificações, né? Várias imagens surgiram aí com arame farpado, com terra, criaram ali uma série de elementos entrincheirados e tudo mais, né? Então, está claro que, evidente, a Ucrânia teme que possam ocorrer incursões a partir desse território. Mas também, senhores, não descartem a possibilidade de que se levem a cabo ataques contra o território de Belarus, que podem ser ataques declarados como ataque às forças russas, ataques preventivos, em função dessa aliança extremamente próxima entre Belarus, entre Minsk e Moscou, né, entre Belarus e Rússia. Tá? A fronteira é extremamente tensa, uma fronteira que, na realidade, tem toda uma característica que leva aí um peso tremendo aos habitantes das cidades fronteiriças dos dois lados da fronteira. Jornalistas ocidentais na cidade de Kobrindo, lá de Belarus, perto da fronteira com a Ucrânia, ouviram uma jovem ali de 28 anos que, quando falava para a imprensa ocidental, começou a chorar, né? Dizendo que não viu nada, nem quer entrar nesse conflito, porque isso é ruim, a guerra é ruim, e disse também que teme que os Estados Unidos lancem um ataque contra seu povo e que as autoridades do país têm que proteger a região. Muita coisa também movimento de tanques e de helicópteros relatados pelos moradores, né, tanques sendo trazidos, helicópteros voando e tudo mais, mas, por parte dos moradores de Belarus, que foram ouvidos por esses jornalistas ocidentais, eles dizem que é uma situação na qual, objetivamente, o governo tem de tomar atitude para proteger a fronteira. Então, eles entendem isso como normal e necessário. Normal e necessário, tá? É bom que se frise aí para que não parem aí mais boatos nos meios, nas notícias, nos meios de informação ou de deformação que muitas vezes